Senhores deputados, senhores membros do Governo, a questão que estamos aqui a discutir é tão simplesmente esta. A Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores recomenda ao Governo Regional o quê? Que promova as diligências da sua competência no sentido de garantir um rigoroso controle e fiscalização das atribuições do rendimento social de inserção, de modo a diminuir a incidência de eventuais casos fraudulentos na Região Autónoma dos Açores, garantindo dessa forma maior justiça na sua atribuição. Ponto número 2. Apresenta à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, no início de cada semestre, um relatório com a informação desagregada por Conselho de Residência dos beneficiários, com a caracterização das componentes prestacional e de inserção referente ao semestre anterior. É tão simplesmente isto. É porque quem nos está a ouvir, depois daqui de uma série de tiradas demagógicas que têm sido efetuadas, é tão somente esta informação que está a pedir. A questão que se deve colocar a um parlamentar é isto ou não justo? É isto ou não pertinente? Estas questões são ou não são pertinentes? Evidentemente que são. Vejamos o que dizia também uma personalidade em relação a esta questão. É preciso mais fiscalização. É preciso mais fiscalização. Mais rigor. Porque eu não quero que meia dúzia de preguiçosos comprometam uma medida que tem ajudado milhares de famílias a libertarem-se da miséria e a terem um novo projeto para as suas vidas. Bom, e foi perguntado, então também está de acordo com o que aqui é proposto. Porque a questão é a seguinte: em política é preciso coragem. Eu gosto de políticos com coragem. Gosto de políticos que enfrentam os mais poderosos. Agora é muito fácil um deputado de um partido, do governo, é muito corajoso contra a oposição. Mas quando se trata de discordar do patrão, aí as coisas já não funcionam. Acaba a coragem. Aí acaba a coragem. Já não comento. Já não tenho coragem política. E eu gosto, é quando se é tão afirmativo e se diz: eu sou contra a escravatura, eu sou contra quem diz que eles são preguiçosos. E depois alguém do seu partido disse: há meia dúzia de preguiçosos, há fraude. Alguém do seu partido diz isso e depois a partir daí, não, a senhora Piedade Lalanda aí já tem medo, aí já não comenta. Ó senhora Piedade Lalanda, coragem política não tem nenhuma. Coragem política não tem nenhuma. E, portanto, em relação a esta questão, estamos confessados. Toda essa apologia termina quando se chega a quem tem mais poder que a senhora deputada. A quem tem mais poder. Esses políticos, para mim, digo-lhe já, não tenho em grande consideração políticos que não têm coragem política. Pois olha, eu discordo do que aqui está, eu discordo desta afirmação. Isso sim é que era coragem política, mas a senhora deputada não tem coragem de discordar do Presidente do Governo Regional. Mais que isso, a questão que aqui está é muito objetiva. Esta informação é pertinente. O Sr. Presidente do Governo Regional, com a afirmação que fez, o Sr. Presidente do Governo Regional, com a afirmação que fez, concorda com ela. É uma questão absolutamente pertinente. Agora, nós, do ponto de vista formal, devemos ou não ter esta discussão? É evidentemente que devemos ter. E termino, Sr. Presidente. Porquê? Porque, como dizia também a Sra. Ministra da Cultura, a doutora Gabriela Canavilhas, o Estado Social está à beira da falência. E está à beira da falência porque os governos socialistas o afundaram. O afundaram num mar de despesas, e o afundaram em uma política de gestão absolutamente desastrosa. E, portanto, neste momento há uma situação que é esta. E como é que se protege o Estado Social? Só se pode proteger o Estado Social fiscalizando as medidas, sendo justo na aplicação das medidas e, principalmente, dando à população portuguesa e açoriana a total objetividade, a total certeza que as medidas de solidariedade que estão a ser aplicadas são fiscalizadas com rigor. Só assim é que é possível que a população portuguesa, que a população açoriana se mantenha solidária no apoio a estas medidas. Porque o PPM concorda com estas medidas.
de apoio social, mas nós concordamos com elas quando elas são justas. Não concordamos com elas é quando elas deixam de ser justas, quando há alguém a aproveitar-se destas medidas. Quando existe um grupo de pessoas que conseguem passar pela legalidade do sistema. E, portanto, e isto é que é negativo, porque aí é evidente que o apoio destas medidas em momento de crise social e económica profunda em que nós vivemos, a partir daí o apoio diminui. E esse é que é o perigo para a manutenção do Estado Social, esse é que é o perigo para a manutenção dos apoios sociais. É quando elas não são explicadas, quando elas não são rigorosas, quando a sua aplicação não é rigorosa. E, portanto, nesse sentido, o que nós defendemos, obviamente, é a aplicação da medida para todos os que dela necessitam. E termino para dizer o seguinte: é necessário também dar um novo passo em relação às medidas de apoio social. Sim, aqueles que necessitam devem ser apoiados, têm esse direito. Mas não têm só direitos, também têm deveres. E o dever é apoiar a sociedade que está a fazer num momento económico muito difícil para todos, em que todos estamos com enormes dificuldades, é também retribuir para a sociedade. Retribuir na medida das suas possibilidades. Em trabalho comunitário, em trabalho solidário. Retribuir para a sociedade aquele apoio que lhes estamos neste momento a dar. Que é justo. Mas é justo que quem está a beneficiar deste apoio também dê a sua parte à sociedade. Isto é fundamental. E é isto que falta neste momento, na lógica do rendimento social de inserção. Por todos estes motivos, eu considero que a proposta do CDS é uma proposta séria e é uma proposta que vai de encontro à preocupação de uma grande parte da população portuguesa e açoriana.